Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para te perguntar: casamento tem conserto? Vamos saber, vem comigo. Antes de eu começar, quero te lembrar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo e clica no sininho, tá bom? E no final, deixa o teu comentário. Vamos lá. Efésios 5:22 diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até aqui, para o que nós vamos falar hoje, vai nos ajudar a entender. A grande questão é que o casamento quebra, o casamento fica ruim quando deixa de permanecer nesse trilho. A Bíblia diz que a submissão da esposa, o entendimento de que ela tem uma missão dentro da missão do marido, então a missão do marido contempla a missão da esposa, ou seja, está dentro do mesmo propósito. A submissão muitas vezes é entendida errada, tanto pelo homem como pela mulher. Não é para mandar na esposa, não é para tolher a esposa, não é para governar a esposa a seu bel prazer, não. Até porque o homem tem um cabeça, que é Jesus Cristo. Mas a verdade é que a distorção desses princípios que nós lemos aqui agora quebram o casamento. O casamento tem conserto, sim. É necessário arrependimento, é necessário voltar para esse trilho. Os maridos devem amar a esposa. Os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, se entregando por ela. Ele se sacrificou por ela. O texto é muito claro. Cristo é o Salvador do corpo. Então o marido deve pensar em salvar a esposa. Isso quer dizer ajudá-la, protegê-la, fazer e providenciar que ela consiga crescer. Esse é o papel do marido. Como a esposa deve entender que após o casamento a sua missão está agora dentro, junto da missão do marido. Um outro texto importante para entendermos isso é a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 7. Está escrito assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui a gente está vendo uma direção do apóstolo Pedro muito clara. Maridos, vivam com a esposa a vida diária, cotidiana, com discernimento, com entendimento, ou seja, é uma direção para o marido buscar sempre que a sua casa seja um lugar de harmonia, que a sua casa seja um lugar de alegria, de concordância. Parem para pensar. Vejam o seguinte aspecto. Quando o marido tem o entendimento de ajudar a esposa, de proteger a esposa, de cuidar da esposa, de valorizar a esposa, o que ela recebe desse marido, ela vai também retornar em submissão, em respeito, em alegria, em serviço, em gratidão amorosa. A grande questão é que os casamentos estão quebrando por falta da aplicação desses princípios. E como se conserta? Voltando aos princípios. É necessário se interromper esse ciclo vicioso de desrespeito aos princípios do casamento para entrar num ciclo virtuoso
de obediência aos princípios que regulam o casamento. A palavra de Deus é o centro para tudo. A palavra de Deus é suficiente para tudo, mas é necessário aplicá-la. Eu quero levar você ao Evangelho de João, capítulo 2. Esse texto fala sobre um casamento. Jesus estava lá na festa do casamento. Vamos ver o que aconteceu. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiramente o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus estava na festa que celebrava um casamento. Então eu vou agora apontar a vocês princípios de acordo com esse texto. Jesus precisa estar no seu casamento. A verdade é que o vinho acabou. O vinho é o sinal da alegria. Então aquela festa iria acabar, iria terminar pela falta do vinho. O casamento geralmente acaba por falta dessa alegria, da comunhão do casal. Ele quebra, ele se desfacela e vai ficando ruim, e vai ficando difícil, a comunicação vai travando, tudo vai ficando ruim quando acaba a alegria do casal. E a alegria que um tem no outro. Mas aí alguém estava atento ao que estava acontecendo. Neste caso, a mãe de Jesus disse: olha, o vinho acabou. Alguém notificou Jesus, alguém chamou Jesus, alguém disse: Jesus precisa resolver, Jesus precisa fazer algo. Então, a iniciativa de alguém que está querendo que esse casamento volte a ter alegria. É você? Seu casamento está quebrado? Você está em dificuldades? Fale com Jesus, diga a Ele isso. E qual foi a orientação de Jesus e que serve para mim e para você? Jesus mandou que se enchesse as talhas, 80, 120 litros cada talha daquela, encham de água. E depois das talhas cheias de água, ele então transformou as águas daquelas talhas em vinho. Isso nos ensina que há algo que é a nossa parte a fazer. Há algo que nós precisamos fazer para consertar o que está quebrado. Nós precisamos encher as talhas de água. E a água fala da palavra, e a água fala da ação do Espírito Santo, e a água fala do relacionamento com o Espírito Santo. Então, o relacionamento com o Espírito Santo, o seu relacionamento com a palavra, o seu tempo a sós com Deus, vai levar você a ter água para apresentar a Jesus Cristo, para que seja transformado em alegria, em vinho. Não adianta pedir que Jesus traga alegria para o seu casamento, se você não for até a palavra, se você não for para o seu tempo de oração, se você não for com o seu relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo. Mas quando você estiver cheio disso, quando você estiver cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, ou cheia, então o Senhor fará com que isso transborde para o seu relacionamento marital, para o seu casamento.
e a alegria voltará a fazer parte da sua vida, do seu relacionamento. Lembre-se disso. Jesus só pode transformar em vinho água. Jesus não transformará em vinho se você não tiver alguma coisa, se você não tiver água para apresentar. Nada é nada. Isso não pode ser transformado em vinho. Mas água, tempo com Deus, relacionamento com a palavra, obediência ao Senhor, isso vai se reverter espiritualmente em alegria. Que Deus abençoe seu casamento, sua vida. Não esqueça, compartilhe esse vídeo para que ele chegue até os confins da terra. Deus te abençoe. Chame Jesus e você vai consertar o seu casamento.